São 5h08. Será que teremos festa de Réveillon, virada de ano? Agora há pouco falávamos sobre carnaval também, retorno de blocos de rua em São Paulo. Bom, para falar sobre a virada, já que 2020 para 2021 não teve festa de fim de ano, principalmente no litoral sul de São Paulo, né? Tivemos aí medidas de restrição, até impedindo que as pessoas se deslocassem para o litoral. Neste ano a coisa vai ser um pouquinho diferente. E para tratar desse assunto, os representantes da Baixada Santista se reuniram justamente para discutir esse tema. Quem conta para a gente como é que foi esse encontro, a perspectiva para essa virada de ano, é o prefeito de Santos, quem temos o prazer de receber aqui no Band News São Paulo, segunda edição, ao vivo, o prefeito Rogério Santos. Boa tarde, como vai? Prazer é todo meu, todos os ouvintes da Band News. Prazer falar com você, Débora, Fábio. Realmente foi uma reunião importante. A gente sabe que o turismo desse ano e do ano que vem vai ser muito focado ao turismo regional, ao turismo local, por conta da pandemia, das restrições de viagens internacionais. E a Baixada Santista é o principal destino do estado de São Paulo em termos de turismo. Então começamos com o calendário do Natal, do Réveillon, do verão, do Carnaval, e isso tudo tem que ser discutido de maneira integrada, assim como sempre foi as ações aqui da pandemia. Lembrando que a Baixada Santista foi uma das poucas regiões do Brasil que fez lockdown de forma regional. As 9 cidades que compõem a Baixada Santista, todas aderiram ao lockdown, o que foi providencial, porque foi feito no momento da pior da crise sanitária do Covid-19 no Brasil. O senhor disse, prefeito, ainda há pouco que as cidades da Baixada Santista, obviamente, precisam agir de maneira integrada. E aí cabe a minha pergunta: existe algum integrante do CONDESB, o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista, que pensa de forma diferente? Houve alguma ideia divergente ou todos caminham pelo mesmo sentido, no mesmo trilho? Olha, a gente caminha pelas soluções metropolitanas, sempre é assim. As divergências, elas acontecem, mas sempre tudo é muito bem discutido, porque além dos prefeitos nós temos as câmaras técnicas, né, temáticas, então todos os assuntos, desde segurança, a questões ambientais, a destinação de resíduos sólidos, turismo, mobilidade, sempre tratada como assunto técnico. Inclusive hoje expusemos aí a situação atual da Baixada Santista. É uma região das que mais vacinou em segunda dose no Brasil. Hoje nós estamos com 19% de ocupação de leitos de UTI, ou seja, uma região que hoje há um certo controle da pandemia, né? Então a gente discute em cima de dados e o que acertamos é que temos 2 tipos de evento nessa temporada que a gente chama de verão. Eventos controlados, aqueles que têm convite, que têm portaria, que têm controle de acesso, aonde podemos controlar a quantidade de público, aonde podemos exigir a carteira de vacinação, aonde conseguimos pedir os testes do Covid-19, como, por exemplo, os jogos de futebol. Podemos fazer eventos controlados, shows de verão com controle, o próprio carnaval, o desfile de escola de samba, onde a gente tem controle dos camarotes, controle das arquibancadas, o distanciamento. Os próprios integrantes da escola de samba, nós estamos conversando por obrigatório uso de máscaras que estejam sendo utilizadas de forma inadequada, por exemplo, no queixo, por algum componente, a escola de samba perde ponto. Se não tiver o distanciamento mínimo dos integrantes, perde ponto. Nós estamos construindo essa nova realidade, esse novo normal. E eventos que não são controlados. Eu vou dar um exemplo: o Réveillon em Santos. É o segundo maior do Brasil em tempos de espetáculo, né? Ele só perde para o Rio de Janeiro. Nós temos 7 quilômetros de praia e normalmente mais de 1.200.000 pessoas na faixa de areia vendo esse espetáculo. Esse espetáculo não é controlado, é aberto ao público. Então você não teria controle do número de participantes. Esse sim, ainda não definido,
mas esse sim, todos os prefeitos agora na reunião do dia 26, nós discutiremos sobre as queimas de fogos. Repito, é um exemplo como blocos de carnaval em que não há controle do público e fica muito difícil. Nós temos que ver a realidade, os números atuais, mas nós temos que ter em mente que a pandemia, o Covid-19, tem uma característica que é a imprevisibilidade. Novas cepas, novas variantes podem surgir, então não dá para apenas olhar os números atuais, nós temos que olhar com a ciência, pensando nas consequências de eventos. Fica muito claro que, por exemplo, tivemos o feriado agora, de 7 de setembro, tivemos um aumento do número de pessoas contaminadas, tivemos um pequeno aumento do número de internações, mesmo com a vacinação alta. Por quê? Reflexo de aglomeração. Então, tudo que for aglomeração não controlável, ainda não deliberamos. Então, o que ficou acertado? Eventos com portaria controlados e estão em planejamento. As prefeituras concordam em fazer, em participar. Eventos em que não há controle de acesso, ainda como a queima de fogos, ainda será discutido na próxima reunião. Estamos conversando com o prefeito de Santos. Prefeito, em relação ao uso de máscara ao ar livre, prefeito Rogério Santos, alguns prefeitos como o da capital paulista, também do Rio de Janeiro, já cogitam, pelo menos trazem a informação de que estudam a possibilidade, ainda não há nada definido, de liberar o uso de máscaras, né, em ambientes abertos ao ar livre. Quando a gente está falando de praia, o que pode, o que não pode, já há alguma análise nesse sentido? A gente está falando de fim de ano, mas temos já aqui, daqui exatamente uma semana, um feriado aí, um fim de semana prolongado, né? Já sábado, domingo, segunda e terça de feriado. Novembro também tem feriados aí em que muitas pessoas vão emendar. Começa essa temporada de verão, de calor, quando muitos turistas descem para o litoral. O que pode, o que não pode, porque a gente teve aquele período de restrição, né? Guarda-sol e cadeira na praia, esportes coletivos, aluguel de casas, né, para temporada. O que pode, o que não pode? E aproveito para perguntar em relação ao efetivo, né, das forças de segurança, do policiamento. Tem efetivo suficiente para monitorar essa maior circulação de pessoas também a partir de agora, nessa época do ano? Exato, as atividades estão liberadas, desde que com o uso de máscara. Aqui em Santos nós não pensamos na possibilidade de liberar as máscaras, nem cogitamos essa hipótese, porque a gente também tem que trabalhar com o psicológico, né? Quando você começa a tirar material de proteção tão importante quanto foi a máscara, parece que a pandemia acabou. E não acabou, estamos longe disso. Os países que fizeram esse movimento se arrependeram, muitos voltaram atrás, então não há nada consolidado, precisamos ser muito cautelosos, e o recado que tem que se dar para a população é que estamos começando a controlar a pandemia, principalmente com a vacinação, mas ela ainda existe, ainda morre muita gente no Brasil, vítima do Covid-19, ainda há muitos casos de internações, principalmente aqueles que não tomaram vacina, então ainda precisamos ser restritivos. É muito precipitado, na minha opinião, a liberação do não uso de máscaras, né? E como eu falei, as praias estão liberadas e essa semana, quinta-feira, eu tenho reunião, o secretário Marco Vignoli, e tratarei justamente da questão da segurança. Quando a gente conversa hoje, quando tivemos a conversa do Condesb, do Conselho, com os prefeitos e técnicos e representantes do Estado, nós focamos em 2 pontos principais. A questão da preocupação sanitária e a preocupação com a segurança pública. Então, todo ano o governo do Estado manda um efetivo suplementar aqui para a Baixada Santista, a chamada Operação Verão, e que queremos, nesse ano, contar com um efetivo maior, visto as projeções do turismo, em que haverá uma movimentação muito grande em direção à Baixada Santista. Então, a garantia da segurança e da segurança sanitária. Isso é uma pauta que terei quinta-feira, representando a região, com o secretário Marco Vignoli.
É muito importante essa questão da segurança, né, nessa época do ano, e durante o ano todo, né. Meu papel aqui é repassar a mensagem dos nossos ouvintes, prefeito, e acabou de chegar a mensagem do Altair, nosso ouvinte. Na realidade, ele mora na Praia Grande, mas ele faz uma reclamação em geral da Baixada Santista, e o senhor, como representante agora do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista, eu vou repassar essa questão ao senhor para responder de uma forma geral, né, quando a gente fala de litoral. Nosso ouvinte Altair fala o seguinte: interessante os prefeitos da Baixada se reunirem hoje para tratar de fogos de Réveillon, de festa de fim de ano, mas não sinto uma preocupação com a criminalidade que acontece ao longo dos outros dias. Nosso ouvinte diz que há uma preocupação com os turistas nessa época do ano, mas para quem paga os impostos, os moradores da região, e não percebe o mesmo tipo de segurança. Por exemplo, ele diz: quando as praias estavam fechadas, víamos um batalhão de policiais, militares, GCMs na orla tomando conta da praia. Hoje somos roubados e mortos, não se vê policiamento, nem monitoramento, enfim, ele faz aqui uma reclamação falando de um olhar voltado para a segurança nessa época de verão, para o turista, mas ao longo do ano não percebe a presença das autoridades de segurança. Qual a resposta a passar para esse nosso ouvinte, prefeito? Altair, nós vamos cobrar segurança pública, dever do Estado, né? A segurança não é só política de policiamento, mas são políticas sociais, mas sim os municípios, hoje na reunião tivemos, tanto é que teve a participação, a intervenção do Coronel Cássio, com as preocupações do próprio coronel em relação à temporada de verão. O dia a dia da nossa região já é um dia a dia em que nós temos a preocupação. No verão, então, quadriplica, né? A população da nossa Baixada aumenta muito. O que nós estamos vendo, e aí a preocupação do Altair com razão, é um aumento da criminalidade, não só na Baixada Santista, mas em todo o Brasil, reflexo também da pandemia. A pandemia não trouxe só uma doença como um problema do vírus, é uma doença que causa problemas psicológicos e um drama social, o desemprego, a criminalidade, e realmente os números, e o Altair tem razão, têm aumentado. Então essa cobrança dos prefeitos, que farei junto ao governo do Estado, para que haja um aumento do efetivo, não só na temporada de verão, que também é importante, mas em todo o ano. Os municípios têm feito o seu trabalho, a gente tem aumentado as guardas municipais, trabalhado com tecnologia, com câmeras de segurança, mas precisamos do apoio do governo estadual, governo federal, um apoio em todas as políticas, educação, saúde, e a segurança pública faz parte dessa política, da preocupação. Então o ouvinte tem toda a razão, mas foi um assunto amplamente discutido hoje na reunião com os prefeitos e técnicos do Estado. Muito bem, conversamos aqui na Band News FM com o prefeito de Santos, Rogério Santos, falando sobre o fim de ano em toda a Baixada Santista, expectativa para o Réveillon e também passando já pelos feriados que vão acontecer agora 12 de outubro, 2 de novembro, 15 de novembro também. Muito obrigado, prefeito, até uma próxima. Eu que agradeço, Fábio, eu agradeço, Débora, e a todos os ouvintes da Band News FM. Muito obrigado. Obrigada, uma boa tarde.